Bom dia a todos, meu nome é Marcos da Mata, eu sou diretor executivo da EcoAdvisor e da Lisan Systems e sou o mediador, apresentador aqui do fórum da ODS 2030. Vocês estão vendo aqui o site da ODS 2030, ela é uma empresa de treinamentos e de eventos que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos hoje uma ratificação por vários países de objetivos comuns que foram ratificados, uma agenda rumo a 2030. Então, o objetivo da ODS é engajar vários expositores e outros palestrantes que tenham interesse em difundir conhecimento para toda a sociedade. Então, aqui no site vocês vão ver que nós temos atualmente 5 expositores. Nós temos alguns treinamentos individuais, nós vamos ter agora um próximo sobre NR26, classificação e rotulagem, que vai ser ministrado pela Tatiana e por mim. Também um outro sobre RETEP. E aqui os nossos webinários, que são eventos que não têm custo nenhum e que a gente vai difundindo para toda a sociedade informações muito relevantes que a gente consegue apresentar, que fazem parte também do escopo das empresas que estão aqui dentro da ODS 2030. Então, hoje nós vamos falar sobre transporte de produtos perigosos, da ficha de emergência e da resolução 420, e depois nós vamos ter, daqui a 2 semanas, uma apresentação do Sérgio Ojihara da ASA, falando da segunda etapa do gerenciamento de áreas contaminadas, mas agora na parte de intervenção e remediação de áreas. Tivemos já vários webinários, temos um canal do YouTube onde vocês podem também seguir e depois receber os vídeos e assistir isso quando quiser. Hoje, como vai ser uma apresentação da nossa empresa Lisan Systems, eu vou rapidamente falar aqui da Lisan. Quem não conhece ainda, a Lisan ela é uma empresa de tecnologia da informação, está sediada na Bélgica e nós temos várias filiais em todo o mundo. Então é um grupo hoje com várias unidades espalhadas em vários países, porque o objetivo da Lisan é ter um atendimento regulatório global, ou seja, ter pessoas que são específicas das regiões do mundo para poder ter um atendimento das empresas e também ter um atendimento aí da nossa regulamentação. Então, no Brasil, aqui eu sou diretor executivo. É uma empresa que ela está no mundo já há muitos anos, ela já tem desde de 99, são 2 acionistas principais, a matriz, e tem um fundo de inovação aí com grandes empresas, como a Solve, a Arkema, entre outras. E estamos crescendo, temos mais de 1.100 clientes no mundo. Aqui no Brasil, só esse ano, a gente conseguiu novos 15 clientes. É uma empresa certificada também pelo REACH, então quem quer trabalhar com o REACH tem uma possibilidade de trabalhar via Lisan Systems como Only Representative na Europa. Estamos espalhados no mundo, tanto com subsidiárias, que são empresas da própria Lisan, que é esses em verde, temos também distribuidores do software e temos novas subsidiárias que vão ser desenvolvidas nos próximos anos. O objetivo da empresa é chegar aí em 2020 com mais filiais, aí, pelo menos mais 10 nos próximos anos. Então, para isso, nós temos um plano de negócio muito forte para isso. Aqui nós temos os nossos escritórios, que são escritórios da própria Lisan, né? Nós somos detentores desses edifícios e temos aqui várias empresas do nosso grupo, uma delas é a Wikicamia, que é uma grande base de dados, de informações e de idiomas, entre outras, né? E o nosso software, ele tem como finalidade trabalhar a elaboração da FISPIC, da SDS, dos rótulos, da ficha de emergência e várias outras finalidades. Eu vou passar para a Tatiana agora a apresentação. Aqui são os endereços das nossas
empresas do mundo todo para atendimento. Claro que aqui no Brasil vocês podem me contactar, ou a Tatiana também, ou o Pedro, ou todo mundo aqui da Lisan. Bom dia, pessoal. Eu sou Tatiana, trabalho aqui na Lisan há um pouco mais de 2 anos. Esse é o terceiro webinar que a Lisan está apresentando aqui na ODS, pela ODS, né? A gente já falou sobre GHS, a gente falou outra vez sobre transporte de produtos perigosos. E hoje a gente vai falar de novo sobre transporte de produtos perigosos, a classificação dos produtos químicos e um pouco sobre a elaboração da ficha de emergência e do envelope para transporte. Então, esse é um tema bastante importante, porque a classificação para transporte a gente tem que colocar na seção 14 da FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, na seção 11 da FDSR, que é a ficha com dados de segurança de resíduos, e da ficha de emergência, que é o documento necessário para o transporte de produtos químicos perigosos. Então, essa é uma informação bem importante. É preciso a gente saber como classificar os produtos químicos para o transporte. Então, quais são as legislações aplicáveis para essa área? A gente tem o Decreto 9.044, que aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. A gente tem o Orange Book, que é recomendações para o transporte de produtos perigosos, publicado pela ONU. Para quem conhece, o Orange Book é como se fosse o Purple Book, né, que é o GHS, e o Orange Book são as recomendações mais para o transporte. Então, é no Orange Book que a gente vai encontrar os critérios para classificação de produtos químicos, quais são as 9 classes para o transporte, quais são os números ONUs. E aqui no Brasil, a gente tem a resolução número 420, que aprova as instruções complementares para o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos. Então, essa resolução, ela se baseou no Orange Book para ser criada, né? Então, assim como os outros modais de transporte, por exemplo, o IMDG, que é o transporte marítimo, a IATA, que é o transporte aéreo, esses também se basearam no Orange Book e criaram suas próprias regulamentações. E tem algumas outras normas da ABNT que são aplicáveis para o transporte de produtos perigosos também, como, por exemplo, a 7.503, que é a que vai nos dizer quais são as instruções para o preenchimento de uma ficha de emergência e para o envelope para o transporte, e também a NBR 1469, que fala sobre as incompatibilidades químicas para o transporte. Então, o Orange Book, em 2015, ele foi lançado na sua 19ª revisão. É um documento de orientação desenvolvido pela ONU, Organização das Nações Unidas, para harmonizar as regulamentações para o transporte de produtos perigosos. Então, o IMDG, a IATA, a Resolução 420, o DOT, o ADR, o ADN, o RID, vários outros regulamentos para o transporte se baseiam no Orange Book para serem criados. Então, ele é uma base para todas as outras regulamentações. Aqui no Brasil, a gente tem publicado pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a resolução número 420. Hoje em dia, a versão que está vigente, ela se baseia na 12ª revisão do Orange Book, apesar de, em 2015, ele ter sido lançado a 19ª, né? Então, a gente está um pouquinho em defasagem. Porém, a gente estava em consulta pública agora em abril desse ano. A gente teve uma consulta pública da atualização da Resolução 420 e essa nova atualização vai se basear na 18ª revisão do Orange Book. Então, em breve, a gente vai sofrer uma atualização aí que vai ser bastante, né, impactante, porque da 12ª revisão a gente vai pular para a 18ª. Espera-se que essa atualização seja publicada ainda esse ano. E na Resolução 420, assim como no Orange Book, a gente tem o quê? A gente tem os critérios de classificação de produtos perigosos, a gente tem as 9 classes de perigo do transporte, todos os números ONUs, as regras de rotulagem e uma série de outras coisas importantes. Então, para o transporte,
a gente tem 9 classes de perigo. Diferentemente do GHS, né, que a gente tem 30 classes de perigo, no transporte a gente tem 9 classes. Os perigos crônicos para o transporte, eles não são levados em conta. Por quê? Se um produto é, por exemplo, carcinogênico, espera-se que o motorista ou a pessoa que estiver socorrendo um acidente no transporte não vai ficar muito tempo em exposição àquele produto. Então, uma carcinogenicidade, que é um perigo de longa exposição, exposições repetidas, ele não vai ser levado em conta para o transporte. Então, são os perigos físicos e os perigos agudos aqui quando a gente fala de transporte. A gente tem a classe 1, que são os explosivos. A classe 2, 2.1 gases inflamáveis, 2.2 gases não inflamáveis e não tóxicos, 2.3 gases tóxicos. A classe 3 é a classe de líquidos inflamáveis, que pode ter esses dois rótulos de risco. A classe 4 se subdivide em sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea e substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. A classe 5 são as substâncias oxidantes e os peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes. Classe 7, materiais radioativos. Classe 8 são os corrosivos. E a classe 9, que são substâncias perigosas diversas. Aqui são abrangidas as substâncias perigosas para o meio ambiente. Também, né? Como outras coisas. Então, um exemplo do que a gente encontra na resolução 420 é uma tabela como essa. Ela é muito maior, peguei só um pedaço para dar um exemplo. A gente tem aqui o nome e descrição, o número ONU, a classe de risco, o risco subsidiário, porque um produto pode ter mais que um risco, o número de risco, grupo de embalagem, provisão especial e outras informações. Na resolução 420, a gente encontra duas tabelas. Uma que é por ordem alfabética, colocando primeiro o nome e a descrição, e a outra que é por ordem numérica, com o número ONU sendo a primeira coluna. As duas tabelas são muito úteis, então a gente consulta os dois jeitos. É muito importante ter essas duas opções. Então aqui eu coloquei algum exemplo também. Esses produtos são da classe 3, então são líquidos inflamáveis. Cada um com seu número ONU. Aqui é um exemplo da tabela que está com o número ONU na primeira coluna. Aí está em ordem alfabética, do menor para o maior, ordem numérica, do menor para o maior. Sobre o nome apropriado para embarque, as designações de transporte de produtos perigosos podem ser de 4 tipos. A primeira delas são as designações singelas para substâncias e artigos bem definidos, como, por exemplo, o 1090, que é a acetona, o 1194, que é o nitrito de etila em solução. A gente também tem designações genéricas para grupos bem definidos de substâncias ou artigos, como, por exemplo, o 1133, que são os adesivos, 1263, que pode ser tinta ou material relacionado com tinta, o 2757, pesticidas à base de carbamatos. Então, eles não são mais números específicos como a gente tinha no primeiro caso. A gente tem ainda as designações específicas, abrangendo o número de substâncias ou artigos de uma particular natureza química ou técnica. Então, eles são específicos, mas podem abranger um grupo de substância. Por exemplo, 1477 são os nitratos orgânicos, 1987 são os álcoois. E a gente tem as designações gerais, que abrangem um número de substâncias ou artigos que se enquadram nos critérios de uma ou mais classes ou subclasses, como, por exemplo, o 1225, que é um sólido inflamável orgânico, um monte de produto pode estar nesse número ONU, o 1993, que são líquidos inflamáveis, também muitos muitos produtos químicos possuem esse número ONU. Tem a diferenciação de grupo de embalagem.
e conforme o nível de risco que cada um dos produtos apresenta. Então, o grupo de embalagem número 1 são as substâncias que apresentam alto risco. O grupo de embalagem 2 apresenta um risco médio e o grupo de embalagem 3 apresenta um baixo risco. Isso vai depender da periculosidade do produto, né? Quando o produto possui mais de um risco, ele pode ser, por exemplo, líquido inflamável, também pode ser tóxico, pode ser corrosivo, alguma coisa assim. A gente vai ter essa tabela de precedência de risco. Então, a gente vai utilizar a coluna aqui da classe de risco da esquerda com as classes que estão ali na parte de cima e a gente vai fazer né, a ligação da linha com a coluna para ver qual vai ser o risco que vai preceder. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo ali. Eu tenho um líquido inflamável, grupo de embalagem 2. Então, seguindo aqui na tabela, é a segunda linha da tabela. Ó. O líquido inflamável, que é classe 3, grupo de embalagem 2. E vamos supor também que ele seja tóxico. Tóxico oral, grupo de embalagem 1. Então, ó, aqui em cima a gente tem o tóxico oral, grupo de embalagem 1. Então, eu vou líquido inflamável, grupo de embalagem 3, vou seguindo até o tóxico oral, grupo de embalagem 1. Eu vejo que, por mais que ele seja tóxico, grupo de embalagem 1, que é bem tóxico, o que vai prevalecer aqui é a inflamabilidade. Então, é a classe 3 que prevalece. Então, meu produto ele vai ser risco 3 e o risco subsidiário vai ser o 6.1. A gente tem também na tabela as provisões especiais. Dependendo do produto, ele tem provisão especial. Eu coloquei aqui 3 exemplos. A gente tem a provisão especial número 90, que são os produtos sujeitos a controle e fiscalização do Ministério da Justiça. Então, quando se tratar de importação, exportação, reexportação, ele precisa de uma autorização prévia do Departamento de Polícia Federal para a realização dessas operações. Um exemplo é a metil-isobutilcetona. A provisão especial número 132 significa que durante o transporte, essa substância deve ser protegida da ação direta do sol, armazenada ou em local frio e bem ventilado e longe de qualquer fonte de calor. E a provisão 274, que ela é bastante comum dentro da tabela, que ela diz que para fins de documentação e marcação de volumes, o nome apropriado para embarque deve ser suplementado com o nome técnico. Então, a gente coloca entre parênteses o nome técnico das substâncias que contribuem para determinado perigo. Então, agora eu vou falar um pouquinho da ABNT 7503. Essa norma especifica as características e as dimensões para a confecção, bem como as instruções para o preenchimento da ficha de emergência e do envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos. Essa norma foi atualizada há pouco tempo e agora tem uma observação que essa norma não se aplica ao transporte de produtos não classificados como perigosos para o transporte, conforme a legislação específica. Então, antigamente, existia a ficha de emergência de borda vermelha, de tarja vermelha, e a de tarja verde. A de tarja verde, ela não era obrigatória, ela era para produto não classificado para o transporte, mas agora ela foi excluída e não há menção nenhuma sobre a tarja verde na nova atualização da 7503. Então, essa nova atualização foi publicada agora em agosto desse ano. Além dessa modificação que eu falei da ficha de emergência de tarja verde, foram incluídos novos termos e definições relacionados ao transporte ferroviário, que antigamente não tinham. Foram incluídas instruções adicionais para o preenchimento da área A da ficha de emergência. Foram incluídas instruções adicionais para o preenchimento do item fogo, que é da área D. Incluiu-se a possibilidade de adicionar a data da versão da ficha de emergência, no verso.
Agora, há novas instruções sobre o preenchimento do envelope para o transporte e retirou-se as menções sobre a ficha de emergência de tarja verde. Então, a ficha de emergência é dividida em 6 áreas, a área A até a área F. Ela possui o verso pré-definido, tem também o envelope para o transporte, que deve conter a ficha de emergência. Então, essa ficha de emergência sempre deve ser transportada dentro desse envelope. E tanto a ficha quanto o envelope, eles têm formato, disposição das áreas e as dimensões definidas por essa norma. Então, aqui é um pedaço da ficha de emergência, as áreas A, B, C e D. Eu retirei isso da norma. Continuação aqui, área E e área F. Então, na área A, é obrigatório conter o título ficha de emergência e algumas informações do expedidor, como endereço, telefone e telefone de emergência. São itens obrigatórios. A logomarca, logotipo, o CEP e os títulos expedidor, telefone e endereço são facultativos, eles podem existir ou não. A área A ainda tem informações de transporte, então ela tem o número de risco do produto, número ONU, a classe ou subclasse de risco, a descrição da classe ou subclasse de risco, o grupo de embalagem e o nome apropriado para embarque. Então, esses são itens obrigatórios também. E a gente pode suplementar com o nome comercial do produto, o nome técnico e os títulos. Nome comercial e nome técnico também são facultativos. Na área B, a gente vai colocar o aspecto, então a gente vai colocar o estado físico, as incompatibilidades de acordo com essa outra norma, que é a NBR 14619, a descrição do risco subsidiário, se existir, e reações que ofereçam risco, mesmo quando o produto não for classificado como perigoso. Estes são os itens obrigatórios também. A cor, o odor e as incompatibilidades previstas na FISPIC podem ser um adicional, então são facultativos também. Na área C, é a área destinada ao título EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência. Então, aqui devem ser mencionados os equipamentos de proteção individual para os integrantes da equipe de atendimento à emergência. Não pode ser incluído o EPI do motorista ou da equipagem. Equipagem é como se fosse o motorista, mas para o transporte ferroviário. Essa denominação foi adicionada agora na última atualização da norma. Por que não pode ser incluído os EPIs do motorista aqui? Porque deve ser incluída a frase: o EPI do motorista / equipagem está especificado em outra ABNT, que é a ABNT 9735. Essa frase é obrigatória. A área D é destinada ao título riscos, e nela a gente vai colocar informações sobre o fogo, riscos de inflamar ou explodir, mesmo em condições externas de calor, faísca e contato com materiais incompatíveis. Se for um líquido inflamável, é obrigatório colocar o ponto de fulgor, ou a faixa, e limites de explosividade também, quando disponíveis. Ainda no título riscos, há informações sobre saúde. Então, vão ser colocados aqui as descrições dos riscos em relação à saúde, como efeitos imediatos à exposição ou ao contato, lesões agudas ou crônicas. Se for gases tóxicos da classe 2.3, deve ser indicada a CL50 em ppm. Se forem substâncias tóxicas da classe 6.2, deve ser indicada a DL50 em miligrama por quilo ou a CL50, no caso da inalatória. Ainda no título riscos, informações sobre o meio ambiente. Então, devem ser descritos os riscos em relação ao meio ambiente, como as possíveis alterações da qualidade do ar, da água, do solo, quando em contato com esse produto, a solubilidade em água e a densidade dos líquidos, de vapores e de gases.
A área E é destinada somente a esse título, em caso de acidente. Então, essa é somente a área E, não tem muito segredo. E aí a gente já pula para a área F. Na área F é destinada às providências a serem tomadas em caso de acidente. Então, ela contém os seguintes subtítulos: vazamento, deve ser indicado o isolamento da área, qual é a metragem que deve ser seguida para isolar a área, os procedimentos e materiais a serem usados para estancar esse vazamento, as formas de contenção adequadas e contraindicadas, se existentes, as precauções a serem tomadas na realização do transbordo e as possíveis restrições no manuseio do produto. Outro título aqui dessa área F, fogo. Esse fogo é diferente do fogo anterior, aqui é o fogo destinado a vazamento. Então, os procedimentos a serem tomados em caso de fogo, quando o produto estiver derramado, precauções quanto à possibilidade de explosão, meios de extinção adequados e inadequados e os meios de resfriamento. Poluição. Os procedimentos em caso de poluição ambiental. Quais são os agentes neutralizantes? Se existem, né? Qual é a forma de recolhimento desse resíduo derramado? E o envolvimento de pessoas aqui. Os primeiros socorros a serem prestados em caso de ingestão, de inalação, de contato com a pele. E aqui, informações ao médico. Então, qual vai ser o tratamento que o paciente deve ser submetido? Quais são os antídotos? Quais são as contraindicações? Essas informações devem ser fornecidas por um serviço médico ou um profissional qualificado e especializado. E por último, a gente tem as observações, que tem que colocar, essa frase ela já é predefinida, é obrigatória. As instruções ao motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte. As informações do fabricante, informações de devolução de embalagem vazia e não limpa. Agora o verso. O verso da ficha de emergência ele deve conter o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, da Polícia, da Defesa Civil, o telefone dos órgãos do meio ambiente estaduais, no mínimo ao longo do itinerário que o caminhão vai percorrer, o telefone da Polícia Rodoviária Federal e, no caso de produtos explosivos ou materiais radioativos, devem ser colocados os telefones dos órgãos competentes para essas duas áreas, também no mínimo ao longo do itinerário percorrido. Os telefones de emergência podem constar também na área B do envelope para o transporte. Podem ser mencionados os telefones de emergência de órgãos de informações centralizadas, como a Proquímica, da Abiquim e a Ciatox. Esses telefones são mencionados na norma, por isso eu coloquei aqui. Mas esses telefones não se referem ao telefone de emergência citado na área A. Aquele telefone da área A deve ser o telefone de emergência da empresa, né? Que vai estar lá disponível 24 horas para atender caso alguma coisa aconteça. E aqui no verso também pode ser mencionada a data da versão atual da ficha de emergência. Para a impressão da ficha de emergência, pode ser papel branco, tamanho A4, carta ou papel ofício. A gramatura deve ser de 75 a 90 gramas. Uma folha só, não pode passar de uma folha, frente e verso. Não pode ser plastificada e deve ter uma fonte similar à Arial no corpo mínimo de 10. Então, não pode ser menor que 10. A impressão deve ser na cor preta, com exceção da tarja, que deve ser na cor vermelha. A largura da tarja também é especificada. Ela deve ter largura mínima de 5 milímetros e comprimento mínimo de 250 milímetros. E a largura entre as duas tarjas deve ser de 188 milímetros, a largura mínima, né? Para o envelope, as fichas de emergência relativas aos produtos que estão sendo transportados devem estar dentro do envelope para o transporte. Deve haver, no mínimo, um envelope para cada expedidor, contendo as fichas de emergência dos produtos expedidos por ele. Então, o envelope para transporte também já tem
já tem as suas, já é determinado por essa parte da norma. Então, aqui são os tamanhos, 250 milímetros, mais ou menos 15, 190 milímetros, mais ou menos 15. Então, já tem as áreas todas determinadas, área A, área B, área C, o que deve conter em cada uma delas. Essa é a frente, esse é o verso. E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos estar aqui disponíveis. Isso foi só um resumo do que é possível falar sobre transporte de produtos perigosos, que é uma área bastante extensa, é complexo e vai muito mais do que 40 minutos, uma hora para explicar tudo isso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui disponíveis. Bom, pessoal, agora nessa etapa vocês podem escrever as questões aqui no fórum. Deixa eu colocar aqui para a gente olhar aqui o fórum. Já tem aqui algumas questões. Eu peguei uma do Luiz, que ele perguntou em relação à tarja verde, se deve ou não continuar enviando. Atualmente, com essa nova revisão, quem enviar com a tarja verde pode ser, né, penalizado, porque é uma não conformidade. Então, você não deve enviar tarja verde mais. Uma pergunta aqui da Natália. Caso não haja incompatibilidades adicionais, você recomenda escrever que não há ou deixar sem informação? Eu acredito que não precisa colocar as incompatibilidades, a gente vai colocar somente se existente. Se não está lá, a gente já subentende que não há incompatibilidade adicional, né? Então, acho que não precisa. Colocar que não é existente, acho que é colocar informação a mais. Deixa eu ver aqui. E a questão é que, caso o policial entenda que é uma informação obrigatória, não há informação nenhuma na ficha de emergência. Então, essa que é a preocupação da Natália em relação a não colocar a informação se existe ou não algo incompatível. Bom, acredito que não há necessidade de colocar informações a mais, né? Então, se você tiver incompatibilidade, você vai colocar, se não, não precisa. É assim como outros campos também. No caso de produtos com risco subsidiário, como ficaria a área B? Deve conter a incompatibilidade também? Sim, a incompatibilidade deve ser colocada independente de ter risco subsidiário ou não. A incompatibilidade vai de acordo com a 1469 e também com as incompatibilidades que a gente já conhece, né, desse produto em questão. É uma área importante porque num caminhão a gente não pode transportar produtos incompatíveis, isso pode acarretar um acidente. Então, independente de ser risco subsidiário ou não, deve ser colocado. E lá na 1469, a gente vai utilizar a tabela, né, que tem lá na 1469, com as duas classes. Então, a gente vai utilizar para o risco principal e para o risco subsidiário. Deve ser inserida os dois tipos de incompatibilidade. Mais uma pergunta aqui da Márcia. Quanto ao resíduo de lâmpadas fluorescentes, classificamos com ONU 3077, grupo de embalagem 3. Obrigatoriamente devemos usar uma embalagem homologada para grupo 3? Sim, acredito que sim. Se esse produto ele é grupo de embalagem 3, a embalagem dele deve ser homologada para grupo 3. Bom dia, gostaria de mais informações sobre embalagem interna e veículo, descrito na norma. Sobre a embalagem interna, para transporte, muitas vezes a gente tem uma embalagem externa maior, com várias embalagens internas dentro dessa embalagem maior. Então, a embalagem interna, se a gente não tiver uma embalagem externa que deve ser corretamente rotulada para o transporte,
Se a gente tiver só a interna, essa interna deve conter as informações do transporte. Mas caso haja uma externa com as informações do transporte, a interna não precisa ter as informações de transporte. O GHS nela já vai ser suficiente. E sobre o veículo, às vezes, dependendo do transporte, tem uma quantidade limitada que não precisa seguir a norma. Então, às vezes, tem uma quantidade menor de produto que pode ser transportada num veículo que não vai precisar seguir nada da Resolução 420. Só mais uma pergunta aqui da Natália. Bom, pode fazer várias, Natália. No campo de informações de meio ambiente, você falou sobre solubilidade. É a pergunta. Sim. A solubilidade é obrigatória colocar na ficha de emergência. Tanto que quando a gente faz FISPIC, é muito importante a gente colocar lá, porque muitas vezes a gente pega as informações da FISPIC para colocar na ficha de emergência. Na ficha de emergência é obrigatório. No caso de resíduos, é necessário o envio de ficha de emergência? Sim, a classificação para transporte de resíduo, ela segue o mesmo procedimento que produto químico, né, que não seja resíduo. Ele vai ser alocado em um número ONU específico também. A única coisa que vai mudar é o nome resíduo na frente do nome apropriado para embarque. Resíduo de líquidos inflamáveis, que vai ser transportado com o número ONU 993 também, da mesma maneira. Importante nos resíduos é sempre lembrar da FDSR, que é a Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos. Então é um documento também que é como se fosse a FISPIC, mas é para o resíduo. E ela não precisa aplicar o GHS, não é obrigatório aplicar o GHS, geralmente se aplica a 10.004 no mínimo. E é um pouco diferente também, mas ela é o que vai dar o acesso à informação do trabalhador ao perigo que ele vai ter ao fazer o manuseio aí desse resíduo, para poder armazenar, para poder colocar ele no caminhão, para poder gerenciar ele na empresa. Da Alessandra aqui, em relação àquela pergunta inicial, em relação acho que ao pictograma interno e externo. Nesse caso. Não, já entendi. Rodrigo aqui. Já tivemos, o Oswaldo perguntando, já tivemos casos em São Paulo em que o policial exigia que o produto nitrogênio tivesse a descrição de que o produto não reage com nenhum produto, inerte. Neste caso, ele queria emitir multa por falta de informação. Procede? Essa é uma questão que, assim, o policial ele vai poder te questionar em relação a isso. Você vai falar para ele, olha, isso aqui não faz parte do meu produto, fiz uma avaliação dele, ele é inerte, mas hoje em dia é muito complexo, né, entender como que cada agente está olhando para a legislação e está interpretando ela e está exigindo cada vez mais coisas. Então, o que eu vejo é, se você está tendo uma solicitação de colocar que ele não reage, que ele é inerte, você poderia, de repente, atender a essa demanda. Né? Não fala que é obrigatório a gente colocar quando não tiver informação, né? Então... É muito questionável. Daí poderia também ter um parecer técnico apresentando isso, falar, olha, estou respaldado nesse parecer técnico que ele que ele é inerte e não é solicitado em nenhum local do documento que eu deixe isso explícito. Mas tudo é uma questão de gerenciamento de risco, né, que eu gosto de dizer. Então, a gente sabe como que é a percepção e daí você precisa, então, ter as medidas aí para conseguir facilitar esse processo. Bom dia. Sobre a marcação apropriada de embarque e embalagem, marcação apropriada de embarque e embalagem. Se aplica à embalagem externa ou caso seja especificado somente na embalagem interna está enquadrado? Eu não sei o que é a marcação apropriada de embarque, embalagem. Não entendi. Também não entendi muito bem a pergunta, Marcos. Se puder recolocar ela aqui, a gente tenta responder.
Em relação ao outro Marcos aqui, nossos produtos são misturas de diversas substâncias, maioria ácidos. Definam esses produtos como líquidos corrosivos categoria 8 ou substâncias diversas categoria 9. Ou no que poderia se enquadrar a categoria 9? Bom, você conseguiu classificar ele primeiro como um líquido corrosivo? Naquela tabela tem a precedência do 8 para o 9? Sim. Geralmente, as substâncias diversas, elas podem ser classificadas aquelas que são perigosas para o meio ambiente, algumas que não foram classificadas em nenhuma das classes anteriores. Eu não entendi também muito bem essa pergunta. Ele quer saber como que poderia, o que pode enquadrar na categoria 9. O 9 Que tipo de substância que pode ser enquadrada na categoria 9, será? Substâncias diversas, né? Substâncias diversas. Então, são essas que têm perigos para o meio ambiente, tem algumas outras que são tóxicas que não foram abrangidas pelas classes anteriores. Tem uma descrição lá na resolução 420 que eu preciso checar exatamente. É obrigatório inclusão na frase: esta norma não se aplica ao transporte de produtos não classificados como perigosos para o transporte, conforme legislação específica? Não, na ficha de emergência não precisamos colocar essa frase não. Como você recomenda a confecção de ficha de emergência para embalagens vazias e não limpas? As embalagens vazias e não limpas, elas vão se enquadrar como um resíduo, né? Um resíduo, ele vai ser classificado de acordo com a BNT-NBR 10.004. Então, na 10.004, a gente teria que ler e enquadrar isso numa classificação e ver qual que é o número ano aplicável para esse resíduo, né? Então, provavelmente ele vai ser classificado como o mesmo número ano do produto que tinha dentro dessa embalagem, e aí na frente vai ser colocado resíduo de e o nome apropriado para embarque. Os limites de embalagem interna na norma, existe possibilidade de exemplificação? Eu tenho que pegar lá a resolução 420 para ver, mas em uma linha da norma da resolução 420, para um número ano, a gente tem os limites de embalagem interna. Então, se está abaixo desse limite, esse produto não vai sofrer, não vai ser aplicada a norma. Então, não precisa seguir a resolução 420. Eu preciso pegar um exemplo para mostrar exatamente. 3077 é classe 9. Ela está falando do grupo de embalagem 3. Então, o que ela quis dizer é grupo de embalagem 3 e não a classe 3. Então, sim, a classe 9 ela pode ser enquadrada no grupo de embalagem 3. Isso aí em relação àquela pergunta lá das lâmpadas fluorescentes, só para ficar claro. Solubilidade para água, para ar, água e sol, solubilidade é em água. Solubilidade só em água. Quando recebo produtos perigosos, as fichas precisam ser armazenadas por algum período? Não. A ficha de emergência não tem data de validade, não tem nada. Então, se você for transportar novamente esse produto, essa mesma ficha pode ser utilizada, mas... O importante é deixar claro que dentro da unidade, da empresa, a ficha de emergência não serve para nada. Uma vez que o caminhão chegou lá e descarregou, um abraço, você passa a lidar com a FISPIC. A diferença da FISPIC para a ficha de emergência é que, além dos perigos agudos, que na ficha de emergência você trata muito bem, você vai ter também os perigos crônicos. Por exemplo, se a substância é cancerígena. Então, tudo isso vai estar na FISPIC e você vai utilizar a FISPIC para comunicar o perigo para os trabalhadores e para fazer também toda a gestão de risco.
Então, o que vem na ficha de emergência serve para o momento do transporte. Tá? Alguns fornecedores especificam na FISPIC, no campo 14, apenas atender à legislação. Isso basta? Não, na seção 14 da FISPIC a gente tem que colocar a classificação para o transporte terrestre, para o marítimo e para o aéreo. Então, não é só nem a resolução 420, mas a gente tem que colocar a resolução 420, MDG e IATA, cada uma das informações, número ONU, nome apropriado para embarque, grupo de embalagem. Isso é obrigatório como está na FISPIC. Os nossos SKUs que possuem embalagens internas com 6 litros, quando transportados em quantidades menores a 1.000 quilos, é necessário ficha de emergência? A gente precisa ver qual é o número ONU que esse produto vai ser enquadrado, para ver qual que é o limite, né, dessa quantidade limite. Então, depois você me manda um e-mail com esse número ONU desses seus produtos, para a gente ver se essa quantidade vai ser abrangida ou não. Na revisão da ANTT 420, será diminuído ou eliminado a quantidade mínima permitida para transporte? A quantidade limite, em relação a isso, eu acho que não vai mudar. O que vão ser acrescentados em torno de 150 números ONUs diferentes, que já tem no Orange Book, mas na resolução 420 ainda não tem. E outras informações, como um pictograma diferente, né, um rótulo de risco diferente, vão ter uma série de transformações, mas acredito que em relação às quantidades limites, não. Em relação à pergunta da Márcia, todo resíduo perigoso classe 1 obrigatoriamente é perigoso para o transporte? As classificações de transporte e de resíduo, elas são totalmente diferentes. É a mesma coisa do GHS de transporte. Então, o produto pode ser classificado para o resíduo, né, como resíduo na classe 1, de acordo com a 10.004, e pode não ser classificado para o transporte. Isso é normal. Uma coisa não depende da outra, são sistemas de classificação diferentes. Em relação a Alessandra, e também em relação ao que foi falado pela Natália, no caso da solubilidade, podemos indicar se o item é solúvel ou não, ou devemos indicar uma quantidade, exemplo, 20 gramas por litro? Na norma não está especificado isso. Então, pode dizer que é solúvel, pouco solúvel, muito solúvel. A vigência dessa norma é a partir da data de publicação? Sim, é essa última nova, dia 16 de agosto desse ano. Bom, aqui uma sugestão do Thiago. Eu gostaria de sugerir um segundo webinar em continuação a este, abordando o transporte, especificamente do resíduo, preenchimento da MTR, kit de mitigação, e um outro tratando da NBR 10.004. Obrigado por dar os parabéns para a gente aqui. Podemos sim, acho que a ideia do webinar é esse, a gente fazer sempre uma conversa rápida de assuntos e gerar um debate. Nós temos aqui um engenheiro que é focado também na 10.004, que pode dar também esse webinar na 10.004 e falar sobre a questão da FDSR também e preenchimento do MTR. Existe validade para ficha de emergência? Não. Tempo de atualização? Também não, né? Também não. Ela já é válida a partir da publicação. Bom dia. Na ficha de emergência deve conter uma previsão e medidas caso ocorra um acidente ou apenas informar o risco? Não, deve conter. A maior parte de informações que vocês tiverem em relação às possíveis, né, as possibilidades de que ocorra um risco, um acidente, é importante colocar, sim. Tem as seções adequadas para cada tipo de informação. Essa pergunta não está no entendi. Acho que é o nome apropriado. Aqui. Acho que é nome apropriado e o número ONU, mais rótulo de risco. Aquela informação sobre a embalagem interna, será? Aquela pergunta?
Então, se as informações, se o produto tiver uma embalagem externa que já está adequadamente rotulado para o transporte, a embalagem interna não precisa conter as informações. Mas se não, se for transportado só na embalagem interna, essa embalagem interna precisa conter informações para o transporte. Qual a documentação necessária para o transporte de produtos perigosos? Licenças, seguro? Bom, com certeza tem todo um checklist para ser feito, né, em relação a quem é o transportador, se ele tem esse tipo de capacidade para fazer esse transporte. Então, tem essas questões, você tem também que checar as condições do caminhão, se elas estão adequadas ou não. Tudo isso influencia, mas do ponto de vista legal do que a gente está tratando aqui, a ficha de emergência é um dos itens obrigatórios de fazer parte aí do transporte. É obrigatório análises ecotoxicológicas tanto na FISP quanto na ficha de emergência? Não, não é obrigatório. Por que não? Porque hoje em dia, cada vez menos a gente precisa fazer análises ecotoxicológicas. A gente utiliza informações disponíveis em base de dados para poder fazer a classificação da FISP. A não ser que seja um produto muito novo, muito diferente, aí você poderia testar para você reduzir talvez a incerteza de uma classificação muito onerosa, com uma mistura. Os ingredientes geralmente eles já estão todos classificados em bases internacionais. Quando não estiver, existem modelos em sílico que podem ser aplicados para ter uma breve noção. Se tiver muito alto a classificação em sílico, daí sim você faria uma análise de ecotóxicos para confirmar a informação. Para casos de trapos contaminados com graxas e óleos, devo informar que são resíduos de produtos inflamáveis? Deve ser feita uma análise de qual que vai ser a classificação. O que vai conter exatamente nesses trapos, o que está lá, e aí, de acordo com a 10.004, ver no que ele se enquadra e encontrar o número ano apropriado. Uma ficha não apropriativa vazia. Acho que ela está falando daquele do tambor com resíduos. Seria resíduo de... Resíduo do produto. Eu não tenho certeza se na norma, na resolução 420, tem alguma coisa que fala especificamente de embalagem vazia e não limpa. Me manda um e-mail depois, Natália, e aí eu te respondo isso mais corretamente, porque na minha cabeça, que eu saiba, é só colocar resíduo de, e aí colocar o nome apropriado para o embarque daquele produto que estava nessa embalagem anteriormente. Como classificar se o produto é a granel ou não? Exemplo, bateria automotiva, qual a sua classificação? Bateria automotiva tem um número. Tem um número, para bateria tem números anos específicos. Para classificar como a granel ou não sei informar isso. Podemos checar e te respondemos, Rodrigo. Posso reutilizar uma embalagem homologada para transportar um resíduo que pertence ao mesmo grupo de embalagem, desde que o certificado esteja válido? Quanto à homologação de embalagem, eu também não tenho muito conhecimento, mas isso é meio sério. Eu acho que transportar um outro produto numa mesma embalagem... Não, é o mesmo produto. É o resíduo do produto na embalagem que foi do produto? Geralmente, as empresas fazem isso, tá? Qual a diferença entre simbologia GHS e simbologia da NTT? São muito diferentes. Os rótulos de riscos da Resolução 420, elas abrangem só os perigos físicos e se o produto é tóxico ou não. O GHS tem uma série de outros pictogramas que são diferentes. Eles têm a borda vermelha, tem o pictograma em preto. Já no transporte, não, eles são coloridos, vermelho, azul, verde, dependendo da classe que
que o produto se enquadra. Se não utilizar a NBR 2004 para classificar o resíduo como perigoso, qual o método para classificá-lo como perigoso? De acordo com a FDSR, a norma da BNT NBR 16725 dá as instruções para a gente elaborar a FDSR, que é a ficha de dados de segurança de resíduos. Lá na FDSR, a metodologia que a gente tem que usar para classificar o resíduo é a 10.004, ele não dá outra informação. A gente pode acrescentar com alguma outra coisa, mas a 10.004 é a que é obrigatória de ser seguida. Você poderia aplicar o GHS do produto também. CONAMA, às vezes algumas resoluções da CONAMA também, dependendo do resíduo. Então, o resíduo de óleo ou material contaminado com óleo não deveria ser perigoso pelo transporte? Sim, ele vai seguir a mesma classificação. Se ele é por exemplo, um material contaminado com esse o resíduo dele também vai ser perigoso com a mesma classificação que foi o seu produto original que contaminou esse material. Então, ele vai manter na prática. A Natália falou aqui que ela tem contato com funcionários da Hazmat de outros países. Eles dizem que a ficha de emergência não é obrigatória. Muitos transportam com a FISPIC ou com a impressão da página do guia de emergência relacionada ao número 1 do material. O que vocês acham disso? Não, a ficha de emergência é obrigatória aqui no Brasil, sim. Em outros países não existe. Mas aqui no Brasil ela existe. Sei que na Argentina também tem. Mas não tem como a gente transportar com a FISPIC, porque o intuito da FISPIC é outro. A FISPIC ela vai focar na planta, né, onde o trabalhador está exposto, não no transporte. Tem uma pergunta da Carmen que eu também não entendi. Vou checar aqui, depois eu vejo com ela. Quando solicitar CIP e CIB? Também preciso checar. Você falou que na embalagem externa tiver a descrição do produto, não é necessário que a interna tenha, mas se for ao contrário, na embalagem externa não tem a descrição da acusação, mas na interna tem. Não, por quê? Porque geralmente não sei se todo mundo ouviu, mas o Marcos aqui perguntou se a embalagem interna, se ela tiver as informações para o transporte e a externa não tiver, se já está respaldado. Então, e se essa embalagem externa estiver fechada, estiver toda lacrada, como é que a gente vai saber quais são as informações para o transporte desse produto? Então, não tem como. A embalagem externa é obrigatória. Mesmo se a interna tiver as informações, a externa tem que conter também, tá? Bom, mais um webinar para a gente falar mais da NTT 420, com certeza, podemos fazer, temos feito cada vez mais webinars. Nós vamos responder agora mais algumas questões que a gente já passou bastante do horário, são 11h10 praticamente. Vamos ver aqui. Eu tenho um filtro de combustível não perigoso, porém, quando em contato com o combustível, eu entendo que ele se torna perigoso. Eu preciso transportar esse filtro e dessa forma classificá-lo? Vocês recomendam que eu classifique somente com base no combustível, uma vez que o filtro não é perigoso? Exemplo, o etanol utilizo sólido inflamáveis ou classe 9. Então, para cada caso, eu acho que assim, tem que ser tem que ser estudado caso a caso e aplicar as regras que estão na ANTT. A gente tem toda a possibilidade de colaborar de forma efetiva com pareceres de classificação, por exemplo, do transporte, mas sempre requer que a gente cheque bem o que está escrito na resolução para a gente não fornecer nenhuma informação que esteja em desacordo. Então, acho que algumas questões acho que a gente pode tratar de forma especial para não dar uma informação genérica, tá?
Conhecer melhor o produto. O óleo não é perigoso para o transporte. Não é nem perigoso para o ambiente aquático, né? CL50, não tem uma CL50 que classifica? Talvez ele caia na categoria 9, mas precisa também checar isso caso a A caso. gente tem que ter informações maiores sobre esse óleo, né? Vai ter aqui o óleo mineral, óleo sintético, assim por diante. Aqui ela vai passar as informações. E aqui, qual a definição de embalagem interna zero na NTT 420? Significa que não tem limite de embalagem interna. Então, preciso verificar exatamente isso, mas zero significa que não tem. Eu vou confirmar isso para você, Anderson. Bom, pessoal, chegamos aqui então ao fim do nosso programa de hoje. Tivemos hoje, apesar de ter tido também 52 inscritos para o webinar, tivemos mais de 30 participantes, o que é um número bacana. A gente está vendo que está atingindo o nosso objetivo. Temos possibilidade de atender hoje até 100 participantes dentro do nossa estrutura de webinar. E queremos, então, trazer uma programação agora mais diversificada, com novos temas, com novos profissionais falando, ou de empresas da própria ODS 2030, ou até mesmo de especialistas que a gente vem a convidar para falar para vocês aqui nesse fórum. Bom, agradeço a participação de todos. Todos têm os nossos contatos aqui, caso queiram informações adicionais, e estamos sempre à disposição. Tá ok? Obrigada.